Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa daqui a gente, por fim, vai terminar a análise de perfil de investidor previsto para a certificação CPA20. E agora a gente vai estudar um assunto muito interessante, que são as chamadas heurísticas. Bom, visto que as finanças comportamentais levam em conta a emoção do investidor e não apenas elementos racionais, qual que é a finanças que leva em conta os elementos racionais? É a tradicional. A comportamental ela começa a colocar aspectos emocionais na decisão do investidor que não age puramente racionalmente. Lembre-se disso. Bom, vale colocar que durante os processos de tomadas de decisão, os investidores eles formam certas crenças e julgamentos pessoais que são apoiados em atalhos mentais, denominados de vieses cognitivos, os quais os levam a cometer em certas situações erros sistemáticos. A ideia aqui que a gente está falando é que quando o investidor ele age pela emoção, às vezes ele não pensa na situação inteira, ele age por atalhos, ou seja, convicções que ele já tem. É como se fosse uma espécie de gatilho, de pensar mais rápido sem fazer uma análise concreta. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Isso é ruim quando leva a esses chamados vieses cognitivos. E basicamente são os que a gente vai estudar na aula de hoje. Bom, nesse sentido, as heurísticas são esses atalhos mentais, que são estratégias que ignoram parte da informação com o objetivo, não é como, né? Com o objetivo de tomar a escolha mais fácil e rápida. Ou seja, o investidor é o investidor agindo pela emoção e ignorando aspectos racionais da escolha. É o que a gente colocou ali. Em algumas ocasiões isso é bom, porque daí o cara não vai ficar pensando em como agir. Mas, em outras situações, isso é ruim porque vai levar a erros que a gente vai estudar nessa aula. Bom, a primeira das heurísticas que a gente vai estudar é a da disponibilidade. Essa heurística, ela coloca que os investidores eles fazem julgamentos na base de quão facilmente podem trazer à memória o que percebem como circunstâncias relevantes de um fenômeno. Então, é algo que está disponível ali logo, de imediato, para o investidor pensar. Pensa o seguinte, se tu for em uma rua, qualquer lugar, e perguntar para uma pessoa, apenas falar a palavra banco e pedir para ela qual que é a primeira palavra que vem na cabeça dela. Bom, a primeira palavra que vem na cabeça vai mudar de acordo com a pessoa que está se perguntando. Se a pessoa, por acaso, ela trabalha numa instituição financeira, assim, a gente acha que ela vai pensar primeiro em uma instituição financeira, no banco que ela trabalha, porque isso está mais grudado, está mais disponível aqui na memória dela. É diferente, por exemplo, se perguntar uma pessoa idosa, por exemplo, que costuma a frequentar parques públicos. Se perguntar banco, talvez ela vai pensar exatamente no assento lá que existe na praça. Então percebo que a depender de quem a gente pergunta, a gente vai ter uma diferente resposta, justamente porque está mais disponível, é mais facilmente trazível na memória o que percebem como circunstâncias relevantes de um fenômeno, meu Deus. Bom, representatividade. A representatividade, ela é um atalho mental que se baseia na comparação de uma situação com estereótipos já concebidos pela nossa mente. Aqui, percebam o seguinte, então são preconceitos que a gente já tem e que isso nos leva a vieses cognitivos. Pensa no seguinte exemplo. 2 bilhetes de aposta de bilheteria. Um deles tem números aleatórios, por exemplo, 5, 7, 15, 30, 12. E o outro tem uma sequência, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí tu oferece esses bilhetes a uma pessoa. Qual que tu acha que ela vai escolher? Muito provavelmente ela vai escolher aquele de números aleatórios, porque ela acredita que aquele tem mais chances de ser sorteado do que o de número sequencial, ou seja, é uma ideia pré-concebida que ela tem de nunca ter visto números sequenciais terem sido escolhidos. Só que, estatisticamente, os 2 bilhetes têm a mesma chance de serem sorteados, ou seja, não existe diferença se pegar o número sequencial ou, então, o de aleatório, pelo menos pensando em estatística, que é a moral. Percebo que ela cometeu um erro, ela achou que era uma coisa e não era, por uma ideia pré-concebida que ela já tinha. Isso se chama representatividade. A disponibilidade, então, vão guardando esses pontos. A disponibilidade é algo que se traz à memória, que está mais disponível, que se traz à memória de maneira mais fácil.
Representatividade já é ideias pré-concebidas, que leva a pessoas a cometerem erros. E a ancoragem? Bom, nessa heurística, o indivíduo é influenciado por informações específicas fornecidas antes de um julgamento. Ou seja, é quando uma pessoa utiliza, por exemplo, os primeiros dados que obtém de uma fonte de informação para tomar uma decisão, visto que eles estão ancorados na memória. Percebam que aqui é muito sutil a diferença entre a ancoragem e a disponibilidade. Qual que é a diferença? Aqui a pessoa está tomando uma decisão, lembrando de alguma coisa que lhe foi informada há pouco, ou seja, aquilo está realmente sendo uma âncora na hora de se tomar a decisão. Um exemplo assim, matador. Quando a pessoa ela vai comprar, por exemplo, um produto na Amazon e ela vai olhar lá as avaliações antes de comprar esse produto, ela vai se basear nessas avaliações para decidir se vai comprar ou não o produto. É uma âncora que está ali. Se ela achou o produto legal e tudo mais, pensou em comprar, mas olhou lá, está com duas estrelinhas, né? Avaliação de 2, aí ela vai repensar aquilo ali, porque é uma informação que ela acabou de receber, está servindo como uma âncora e ela vai tomar a decisão dela baseada nisso aí. Talvez ela não compre justamente pelo que está aparecendo ali. Então, percebam que eu estou insistindo aí nessas ideias de palavras, de pontos, assim, para vocês tentarem se apegar, porque é muito fácil confundir o que é uma heurística pela outra. Disponibilidade, então, é algo que está disponível, que vem assim de imediato na mente. Representatividade são ideias pré-concebidas. Agora, a ancoragem é alguma coisa que está ali, que foi informada há pouco e que isso está influenciando na decisão. Tem que lembrar aqui da palavra de decisão. E a aversão à perda? Essa aqui é legal. A aversão à perda é outro viés cognitivo, o qual diz que as pessoas tendem a atribuir maior importância às perdas do que os ganhos. Assim, a satisfação de se obter determinado ganho é menor do que o sofrimento da perda equivalente. Os autores das finanças comportamentais, colocam que as pessoas, de maneira geral, são 2 vezes mais impactadas pela perda do que pelo ganho. Um exemplo disso, que os autores mesmo dessa área que eles trazem, é o seguinte: quando, por exemplo, é ofertado a uma pessoa a seguinte situação: com 50% de chance, ela perde R$1.000, e com 50% de chance, ela ganha R$1.500. Bom, a maioria das pessoas vai escolher não jogar esse jogo, porque o medo de perder 1.000 é maior do que o prazer de ganhar 1.500. E os autores falam, inclusive, que isso, de maneira geral, é 2 vezes mais, as pessoas, né, são 2 vezes mais impactadas pela perda do que pelo ganho. Então, por essa ideia aqui, segundo os autores, precisaria de R$2.000 aí para que elas se dispossem a assumir esse jogo, de participar desse jogo. Porque, estatisticamente, a chance é a mesma, né? E é vantajoso, inclusive, esse jogo. Porque se ficar repetindo 50%, perde 1.000, ganha 1.500, perde 1.000, ganha 1.500, o cara vai sair ganhando. Então é um jogo que vale a pena de maneira estatística. Mas as pessoas não jogam porque elas têm aversão à perda, ou seja, medo maior de perder do que ganhar. Claro, isso não é uma regra para todo mundo. Tem gente que gosta de correr, de passar esse tipo de emoção, de correr riscos. Mas, de maneira geral, o que se tem é isso. Agora, o frame, esse daqui eu também acho muito interessante. Ele se refere ao fato de que as escolhas das pessoas são influenciadas pela forma de como o problema é expresso. Nesse contexto, as pessoas elas acabam respondendo de forma diferente de acordo com a maneira como o problema lhe foi apresentado, ainda que a informação apresentada tenha sido a mesma, ou seja, aqui a gente vai expor um problema, o mesmo problema, só que de forma diferente a uma pessoa. E a escolha dela vai mudar justamente pela forma que foi apresentado, ainda que o problema tenha sido o mesmo. Vamos ver um exemplo para ficar melhor. Bom, é dos autores, né? Nada disso eu estou criando, eu estou pegando tudo dos autores aí da área. Existem 2 programas para se combater determinada doença que infectou 600 pessoas. E você deve escolher entre um deles. O programa A, ele salva 200 pessoas. O programa B, ele tem a chance de 1/3 de salvar 600 pessoas, que é exatamente as 200 que estão aqui. E a chance de 2/3 de todas morrerem. E ainda, se fossem apresentados outros 2 programas, o programa C, que causa a morte de 400 pessoas, e o programa D, que causa a morte de 600 com 2/3 de chance e salva 600 com 1/3 de chance.
Bom, os autores falam que a maioria das pessoas escolheria o programa A nessa situação aqui e o programa D aqui na situação. Mas o detalhe é que todos estão dizendo a mesma coisa, que vai se salvar 200 pessoas e a chance, e vai morrer na verdade, né, as outras 400. Então percebam que todos são iguais, só que aqui, como se fala em salvar 200 pessoas, as pessoas tendem a se pegar em salvar. Ainda que aqui tenham chance de salvar 600, um terço, né, que dá 200. E a chance de 2/3 de todos morrerem. Esses 2/3 de todos morrerem, que é exatamente a mesma coisa que aqui, porque aqui 400 vão morrer, é exatamente a mesma coisa que as pessoas preferem escolher esse pela maneira que está explícito. E aqui a lógica é a mesma, né? O programa C que causa a morte de 400. Ninguém quer escolher alguma coisa que causa a morte de 400. É melhor escolher então alguma coisa que tenha chance de 1/3 de salvar 600 do que causar a morte de 400. Então todos estão apresentando a mesma coisa, mas a maneira com que foi explícito isso fez com que as pessoas escolhessem de maneiras diferentes. Isso no marketing então tem um lugar gigantesco, né? Porque é tudo sobre venda, a maneira como tu coloca o que tu vai vender ali acaba influenciando como é que a pessoa vai reagir à tua oferta, por exemplo. Bom, pessoal, ali de heurísticas e tal, que a gente precisava saber para a prova da CPA 20 era isso aí, apenas se atentem, né? Tentem guardar esses exemplos que eu disse, a questão da disponibilidade, representatividade, coragem e tal. A versão à perda é tranquilo, né? E o framing é só ficar ligado o que o nome quer dizer mesmo, porque também é muito tranquilo. O problema mesmo são as heurísticas ali que confundem um pouquinho. Bom, pessoal, até a próxima aula. Valeu!